Essa é a RX 9060 XT, placa de vídeo mais poderosa que eu recomendei recentemente, sem precisar de gastar R$ 4.000. E pela primeira vez em muito tempo, eu acho que vale sim sair do básico e investir num patamar acima. E pois é, eu já vou soltar o que tá todo mundo pensando. A Nvidia perdeu feio nessa faixa de preço. Essa placa de vídeo entrega o que nenhuma RTX nessa categoria conseguiu até agora. Mais memória de vídeo disponível, mais estabilidade e um custo por frame mais baixo. E de fato a RX 9060 XT apareceu aqui no Brasil com valor excelente logo no dia do lançamento. Nós vamos discutir com mais detalhes essa questão do preço e custo-benefício. Hoje você vai entender por que a RX 9060 XT muda tudo aparecendo nesse valor e por que a Nvidia nem chega perto disso. A RX 9060 XT é uma placa de vídeo com todas as novas tecnologias da AMD. É tão recente que foi lançada no dia 4 de junho, o que me espanta eu inclusive estar trazendo ela como uma opção interessante de preço no canal, porque geralmente a gente encontra custo-benefício nas placas de vídeo mais antigas. É importante ficar ligado porque essa placa de vídeo tem duas versões, a versão que tem 16 GB de VRAM, que acaba sendo mais cara, e a versão mais barata com 8 GB de memória. Segundo os dados do Tech Power Up, as versões são iguais, o que muda é apenas a quantidade de memória. Mas dependendo da marca que tem feito a revisão da placa, algumas versões de 8 GB estão vindo com um clock levemente reduzido. Apesar das duas versões dessa placa terem um chip gráfico com a mesma potência, e o Tech Power Up, que é referência mundial em testes de placa de vídeo, relatar que a performance de ambas as versões dessa placa é similar, nós temos testes nacionais, como por exemplo do canal Adrenaline, que relatam em algumas situações uma diferença notável de performance entre as duas versões. Pelo que eu vi em fóruns e benchmarks contando a comunidade geral do mundo, a versão de 8 GB em alguns jogos, em algumas situações, tem 6% de performance a menos, principalmente em jogos específicos mais atuais que exigem mais memória de vídeo, com texturas que pesam mais, com resoluções mais altas. Segundo as especificações técnicas, a versão de 8 GB consome menos energia que a versão de 16 GB, tendo um TDP de 150 watts versus 160 da versão mais cara. Mas sob estresse no Furmark GPU ela tem um consumo parecido, porém a versão 16 GB tende a ser um pouquinho mais quente. Mas vamos falar a verdade, o que mais importa é a performance. E a RX 9060 XT deixa placas de vídeo custo-benefício como a RX 6600, que a gente ama tanto, a RX 7600, que tem demonstrado ser um custo-benefício excelente, bem para trás, bem no chinelo quando se trata de performance. E não é que essas placas de vídeo são placas ruins para se comprar agora. A realidade é que a RX 9060 XT está em outro patamar de performance. A RX 6600, por exemplo, entrega uma média de 62% da performance que a RX 9060 traz. E a RX 7600, cerca de 69%. Considerando os lançamentos de jogos atuais que estão vindo bem pesados, eu recomendaria essas placas de vídeo aqui para rodar em Full HD, médio, alto, enquanto a RX 4060 XT já vai garantir para você a possibilidade de rodar jogos em 2K com gráfico bem alto. E cá entre nós, vários jogos já lançados mais antigos vão rodar em 4K em todas as placas que eu citei, a diferença é só a performance. Como essa placa de vídeo já está em outro patamar de performance, eu diria que ela concorre com placas da Nvidia, como por exemplo a RTX 5060, que é a rival dela da nova geração. E nessa hora você tem que prestar bastante atenção, o diferencial aqui tá no preço, mano. Enquanto o preço normal da RTX 5060 tá em média de R$ 2.760, a 9060 XT já apareceu no nosso grupo de ofertas logo no dia do lançamento a R$ 2.545. E segundo os dados do Tech Power Up, a RX 9060 XT pode ter até 29% a mais de performance do que a RTX 5060, uma diferença brutal. Além disso, a RTX 5060 não possui uma versão de 16 GB, e a AMD oferece para 9060 a opção 16 GB e já apareceu por um preço médio de R$ 2.887 logo no dia do lançamento. Então assim, ó, se comparado com a 5060 já deu para ver que a AMD esculachou. Mas para quem analisa valor e performance, ela acaba sendo interessante até para quem está analisando, por exemplo, comprar uma RX 7600 ou uma RX 6600. Porque quando ela aparece nesse valor no mercado nacional, é um valor realmente justo se comparado às outras placas. Principalmente para você que está procurando uma placa de vídeo mais potente que a RX 6600, a RX 7600. A próxima opção de placa de vídeo mais potente vai ser a RTX 4060 Ti, que é em torno de 15% mais potente que a RX 7600, só que ela só vai valer a pena, só vai fazer sentido
se ela custar na faixa de R$ 2.300, mais ou menos, R$ 2.400 no máximo. Coisa que é raro, olha só, a última promoção foi no dia 26 de abril. A RTX 4060 Ti já é uma placa de vídeo num patamar um pouco mais próximo da RTX 9060 em termos de performance, mas ela é cerca de 19% mais fraca do que a 9060 XT. Considerando o valor de R$ 2.545 na 9060 XT de 8 GB, até que o valor acaba fazendo sentido na hora que a gente olha a 4060 e a evolução de preços em relação às outras placas. Para ficar mais claro o que eu estou falando, aqui a gente tem uma tabela que relaciona a placa de vídeo, a performance dela, a quantidade de memória de vídeo, o preço e o custo por FPS. E aqui a gente nota que o custo-benefício mesmo hoje está na RX 7600 na faixa de R$ 1.615. E acima da RX 7600 em performance, a gente tem a 9060 XT trazendo um custo por frame mais interessante quando ela aparece nessa faixa aí de R$ 2.545. Ou seja, mesmo num dia que tiver RTX 4060 Ti em promoção, se tiver 9060 XT de 8 GB em oferta e até mesmo a versão 16 GB, compensa mais do que comprar uma 4060 Ti em oferta. Olha que doideira. Aqui na tabela eu também coloquei uns outros modelos de placa para você ver e entender a real aí do custo por frame. Eu sei que essa parte do conteúdo ficou bem densa, mas a expectativa é que você entenda direitinho. Então comenta aí o que você entendeu até agora, mas olha, importante deixar bem claro que a 9060 XT realmente não é uma placa de vídeo para todo mundo e infelizmente não vai fazer parte da realidade de muitos brasileiros. Não é todo mundo que pode dar acima de 2.000 numa placa de vídeo. Além disso, mesmo que você tenha grana para comprar ela não vai fazer sentido se você realmente não for uma pessoa exigente para jogar. Principalmente a versão 16 GB. É para quem quer jogar com texturas no alto e no ultra, gráfico lá em cima, gosta de colocar mods gráficos nos jogos, emuladores, coisas de multitarefa que são bem pesados, quer jogar na resolução 2K, principalmente jogos single player, e já busca uma placa de vídeo para te preparar para a nova geração dos games. Não substitui essas placas, são públicos diferentes. E olha, eu achei bem promissora a 9060 XT. Se aparecerem preços melhores, você tem que estar no nosso grupo de ofertas, porque é lá que vai aparecer preço bom, cara. Não só dela, como a gente monitora diversas placas de vídeo e hoje apareceu bastante variações de placas legais. E ó, eu não visto a camisa da AMD, eu não visto a camisa da Nvidia, pra mim que se dane. Gosto de recomendar o que faz sentido e dessa vez não tem como recomendar Nvidia, né? Com base na nossa análise lógica, a 9060 XT faz até a 4060 Ti parecer uma placa de vídeo ali que não merece ser comprada. Para mim, enquanto a Nvidia não se posicionar, não resolver essa questão, é um adeus para o custo-benefício da Nvidia, cara. Apesar de eu amar as tecnologias mais evoluídas de inteligência artificial da Nvidia, a AMD tá entregando muito mais placa. E aí, se tivesse que comprar uma 9060 XT, ou uma 5060 Ti, ou uma RTX 5060, qual que você compraria? Comenta aí. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que ele tenha sido útil. Um grande abraço e até mais.